Olá pessoal, vamos começar então nossa aula de redação. Essa aula de hoje eu vou trabalhar a revisão acerca de 3 competências específicas para nós aí, fundamentais para a gente tirar uma ótima nota na redação. Essas competências são a competência 2, né? A competência 3 e a competência 5. Então vamos lá lembrar o conceito dessas competências. Competência 2 envolve a tipologia e o repertório sociocultural. E isso aqui chama compreensão da proposta de redação. Então aqui hoje nós vamos ver o que é repertório, né? Quando existe esse repertório, quando que ele é um repertório pessoal, ou seja, baseado apenas em opiniões, não se há uma fundamentação. A pessoa só solta opinião. Quando que esse repertório é superficial, digamos assim, a pessoa somente cita os elementos intertextuais, só cita o fato histórico, só cita a frase do pensador, só cita o título de uma obra literária, se limita a citações. E quando que esse repertório ele é considerado produtivo, que é o que te dá o 200 nessa competência. Então, se aqui o aluno apenas cita, para ser produtivo, ele vai trabalhar esse repertório, ele vai ser desenvolvido, vai estar aglutinado ao ponto de vista que o aluno traz. Então, trouxe o tema da escravidão, esse tema da escravidão foi interpretado na sua época, essa interpretação foi atualizada para o momento presente, e de acordo com o tema, quais as relações que a escravidão, a história e a escravidão, tem com essa temática que se discute aqui no texto. Então, essa competência, para o seu repertório ser considerado produtivo, você tem que interpretar, analisar e desenvolver esse elemento intertextual que você traz. Independente se é um fato histórico, se é um termo usado por um pensador, se é um filme, se é uma obra literária. Né? Não vale apenas só citar. Se apenas cita, é chamado de superficial. Se o aluno coloca no texto, interpreta, analisa, desenvolve junto ao argumento que ele quer construir, isso é produtivo. E a ausência desses elementos intertextuais, dessas referências às outras áreas do conhecimento, nós vamos chamar que esse repertório é pessoal. Então, isso aqui implica na nota do aluno obrigatoriamente. 120, 160, 200. Então, daqui a pouco a gente vai analisar na redação o que seria esse repertório produtivo. E a competência 3, que nós podemos sintetizar em argumentação. Né? Então, essa argumentação, a gente vai avaliá-la a partir dos elementos que compõem a argumentação. A introdução, o desenvolvimento e o fechamento do texto. Ou seja, aquilo que você apresenta na introdução, o seu projeto de texto, a síntese do tema junto à proposta, ou seja, ao caminho, o recorte, ou seja, a tese que você fez, nós vamos avaliar se você foi capaz de cumprir esse projeto. Ou seja, a apresentação desse tema, o recorte, a tese que você apresenta, vamos avaliar se eles foram bem desenvolvidos, de maneira consistente, e concluídos no seu texto. Então, aquilo que você traz para a introdução tem que sintetizar, de alguma maneira, o tema apresentado na sua redação. O tema, o que é? Aquela frase. A proposta, o que é a proposta? A relação entre o tema e os textos motivadores. Então, a pertinência, a interpretação da proposta, a relação entre o tema e os textos motivadores, a gente avalia aqui na competência 2. A argumentação, que é a apresentação do tema e a coerência na discussão entre ele, baseado, obviamente, uma argumentação naquilo que os textos motivadores trazem e naquilo que o aluno se serve do texto motivador e amplia, configurando a autoria no texto dele, nós vamos avaliar aqui a clareza para apresentar, para fundamentar, discutir as ideias dos textos motivadores e ampliá-las, trazendo autoria
com outras informações, para além do texto motivador, e a conclusão que dá. E nós vamos fazer hoje a interpretação da competência 5, que é a proposta, como está escrito na matriz de referência, proposta de intervenção no singular, ou seja, é exigido uma proposta do candidato, e não várias. Pode fazer mais de uma? Pode, mas o Enem exige uma. Então, o que significa isso? Que o aluno tem que aprender a fazer essa proposta amarrada com a tese dele. Por mais que ele discuta problemas diferentes no desenvolvimento do texto, é imprescindível que ele seja capaz de perceber uma causa comum, um ponto comum entre esses diferentes argumentos apresentados no desenvolvimento, para que ele desenvolva uma proposta de intervenção focada nesse ponto comum, nessa causa comum dos problemas levantados por ele. Então, a proposta de intervenção. Lembrando que essa proposta de intervenção, ela tem que apresentar, como nós já vimos em outras aulas aí, que tem na biblioteca que vocês podem consultar, ela tem que ter uma ação, geralmente a gente coloca verbos no infinitivo, fazer, criar, desenvolver, promover, né? Um agente relacionado ao tema, o como, que são procedimentos para que essa ação se efetive, o para quê, a finalidade disso, que a gente pode usar a partir de alguns termos específicos, a fim de, para que, com o intuito de. E isso mais o detalhamento. O que seria um detalhamento? É você, por exemplo, dar exemplos, explicar, esclarecer. Isso pode ser feito por meio de orações adjetivas, de adjetivos, de advérbios. É detalhar o agente, às vezes. É o Estado atuando junto à sua Secretaria de Educação. É o Estado, é a escola, junto a setores da psicologia e da segurança pública. Detalhamento é caracterizar melhor ou o agente, ou o como, ou a finalidade desenvolvida. Então, vamos ver a pertinência desses elementos aqui nessa redação, sobre a mobilidade urbana. Determinadas áreas da economia de um país são consideradas estratégicas. Elas são telecomunicações, energia e transporte. Por esse motivo, deveriam, em um plano ideal, ser controlados e manejados pelo Estado. Somos brasileiros e vivemos uma prática social ancorada no clientelismo, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, o que muito nos afasta daquilo que seria um plano ideal. O transporte público no Brasil deveria ser chamado de transporte coletivo, porque é controlado por capitais privados e é hoje um grande problema econômico e social para a população. Então, ela apresenta a ideia de que o transporte público, equivocadamente no Brasil, não é público, é apenas coletivo. E ela fala que esse efeito trouxe uma série de problemas. O controle, destinado ali ao setor privado exclusivamente desses transportes, fez com que a população hoje sofresse econômica e socialmente. Então, a tese dela apresenta esse projeto de texto. Ela vai discutir a participação Estado-setor privado no transporte e vai discutir os efeitos negativos dessa negligência do Estado e nessa atuação totalitária do setor privado no transporte, como um efeito que é de ordem econômica e que é de ordem social. Então, ela tem que cumprir isso. A ideia de público coletivo e os efeitos econômicos e sociais dessa má gerência do transporte, da mobilidade no Brasil para a população. Então, é isso que se apresenta como projeto. Então, a argumentação dela vai ser uma argumentação 200, se ela desenvolver essa relação público-coletivo e os efeitos negativos econômicos e sociais sobre a população. Então, grave isso aí, a gente tem que achar isso na redação dele. Prosseguindo. A escolha histórica feita no governo de Juscelino Kubitschek pelo rodoviarismo
como principal modal de deslocamento brasileiro, posteriormente reforçada pelo regime militar, foi um erro, uma vez que as características físicas da nação demandam uma matriz múltipla de transportes. Porém, a decisão de baixar impostos para a compra de carros particulares, como política de acesso ao consumo, promovida nos governos petistas, foi um erro pior, notoante a questão dos transportes públicos, pois apontou para uma valorização institucional do transporte individual em detrimento do melhoramento das condições do transporte coletivo. Ressaltando ainda que essa política perdurou por anos em um contexto de causa mobilidade urbana nos centros mais populosos, causado por uma frota gigantesca. Gente, o texto ele apresenta problemas de articulação, que nós vamos avaliar na competência 4, articulação, uso dos conectores para garantir a coesão ali. Porém, não é o foco da nossa aula hoje. Nosso foco hoje é competência 2, competência 3 e competência 5. Então, nós não vamos considerar os problemas de articulação, vamos trabalhar no plano do conteúdo, competência 2, 3 e a proposta de intervenção. Observe, primeira expectativa que o projeto de texto dele apresentado na introdução me cria é de que ele tem que trabalhar essa noção do público coletivo no que concerne ao transporte no Brasil. E observe, esse aluno faz isso de maneira primorosa. Por meio de um resgate histórico, o que é que ele faz para nós? Ele sai discutindo aqui o seguinte, que o Brasil, no governo Juscelino Kubitschek, fez uma escolha histórica pelo rodoviarismo. Olha lá, a escolha histórica feita no governo Juscelino pelo rodoviarismo, com o principal modal de deslocamento brasileiro, foi reforçada no regime militar, foi um erro, uma vez que as características físicas da nação demandam a matriz múltipla de transporte. Então, estou falando que aquilo que começou em JK continuou na ditadura e foi errado porque ela homogeneizou a mobilidade no país por meio das rodovias. Mas a dinâmica de relevo do país exige transportes particulares para cada região. Nós vemos um país heterogêneo. Então, essa escolha foi errada por isso. Ela homogeneizou um espaço geográfico que não é homogêneo. Então, além disso, a decisão de baixar impostos para a compra de carros particulares, com política de acesso ao consumo, promovida nos governos petistas, foi um erro, no tocante à questão do transporte público, pois apontou para uma valorização institucional do transporte individual, em detrimento do melhoramento das condições de transporte coletivo. Então, ela fala, começou em JK, desenvolveu-se na ditadura e permaneceu no governo dos anos 2000, do governo PT. Então, ela está falando o seguinte, olha só, o nosso erro ele é histórico. Que erro foi esse? De homogeneizar o transporte para favorecer a iniciativa privada. Então, o transporte público no Brasil foi feito para o privado, não para o coletivo, ou seja, para o público efetivamente. Então, a primeira ideia do projeto apresentado na introdução já foi cumprido. Esse trocadilho público-coletivo-privado foi desenvolvido aqui por meio de um resgate histórico. Então, isso é um repertório sociocultural produtivo. O candidato aqui ele não apenas cita os fatos históricos, ele interpreta e estabelece uma relação entre eles de gradação. Teve um início, uma continuidade e o seu apogeu, a sua consolidação. Mimetizada ali no adquirir do carro individual. Isso fez o quê? Esse perdurar, esse caminho histórico, longevo, duradouro, fez com que a população pagasse. Olha lá. Aí, o que é que falta desenvolver? As consequências econômicas e sociais anunciadas. A primeira parte foi desenvolvida. Então, em termos de argumentação, introdução e desenvolvimento, já está parcialmente cumprido. Vamos ver a outra questão. Observem. O transporte público no Brasil é pouco seguro, então uma questão social, caro, uma questão econômica, e lento, que também é uma questão social e econômica ao mesmo tempo. Os ônibus, por exemplo, não possuem cinto de segurança para os passageiros. Item indispensável nos carros particulares. Então, a segurança já comparou. No privado é legal, no coletivo público é negligenciado.
O preço médio da passagem em Belo Horizonte custa mais de R$ 4,00 por trecho. E, mesmo mediante a baixa no salário mínimo para o ano de 2018, não há previsão de acerto no valor da tarifa. Caro. Então, a segurança, o caro, ok. Desenvolvido. Olha a progressão certinha. Na capital mineira, a questão é tão grave que foi plataforma política de campanha na disputa pela prefeitura em 2016. O candidato Alexandre Calil prometeu uma revisão sistêmica no transporte público, especialmente no valor da tarifa. Passada a eleição, a promessa foi esquecida. Resgatou o histórico de negligência. BH ali funciona como uma metonímia do que acontece nos grandes centros urbanos brasileiros em relação a transporte. Então, que ela vai colocar isso, ó. Absurdo e real, entretanto, o problema mais clamoroso é a lentidão do transporte coletivo no ônibus. Agora a lentidão. Absurdo e real é o dado de que o paulistano gasta, em média, 3 horas de deslocamento de casa para o trabalho. Em Belo Horizonte, atualmente, a média chega a 2 horas diárias perdidas nos traslados. Então, ela comprovou. A população paga por impactos de ordem econômica, porque o transporte é caro, e de social. Ele é lento e ele é inseguro. Então, o projeto apresentado na introdução quer falar sobre esse trocadilho coletivo, público, e os efeitos dessa destinação ao setor privado exclusiva e a negligência do Estado em deixar as coisas soltas, façam que a população pague em questões de economia e sociais. Então, aquilo que ela propôs a dizer foi desenvolvido. Excelente argumentação. A apresentação e a sustentação, ótimas. Repertório sociocultural produtivo. Tudo que ela coloca de conhecimento de mundo não está apenas citado no texto, ele está desenvolvido, compõe efetivamente a sua argumentação. Então, o repertório dela não é superficial, não é pessoal, ele é produtivo, ela interpreta os elementos que ele traz para o texto. Excelente. De novo, não estamos avaliando os problemas coesivos, que são da competência 4. Tem falhas de conectivos, tem conectivo errado, tem estrutura sintática confusa. Nós vamos avaliando competência 2 e 3. Excelente. Vamos então avaliar o nosso terceiro elemento, que é a proposta de intervenção. Tem que ter esses elementos aqui, recapitulando. A ação, o agente, quem vai executar, procedimentos para que isso comece a acontecer e a finalidade disso, mais o detalhamento. Então, olha só. Então, a proposta de intervenção ela está sempre apontada para quem? Para o problema principal, gerador dos microproblemas ali. Perceba, eu tenho microproblemas. A insegurança, a lentidão e o preço caro. Quem que é responsável por esses microproblemas? Há um ponto comum entre eles? Sim, a má gestão, a má gerência, a ausência do Estado, o descontrole, a má gestão do transporte público. Então, eu crio a expectativa de que a proposta de intervenção deve estar voltada para essa questão da gestão do transporte público. Estatizar o transporte no país não é opção imediata viável. Não, o texto inteiro dela fala que o Estado não deu conta desde a época JK, então seria até incoerente pôr o Estado para gerir uma coisa que historicamente ele está fazendo mal feita, né? Porém, o Ministério do Transportes deve investir. Olha o agente, Ministério dos Transportes, um elemento cumprido. Ministério do Transportes é adequado para discutir mobilidade? Óbvio, se não for o Ministério do Transporte, vai ser o quê? O Ministério da Água? Não pode ser, né? Ministério do Transporte, qual que é a ação que ele vai executar? Investir na diversificação dos modais, especialmente nos centros mais... Olha aqui o detalhamento, vai investir nessa diversificação? Vou detalhar essa diversificação, especialmente nos centros mais populosos do país. Olha, detalhou. Como? Como que ele vai fazer? Como que ele vai investir nessa diversificação? Por meio do estímulo à concorrência dentro do modelo vigente, que é o privado. Então, ele vai estimular a concorrência entre as empresas privadas. Qual que é o efeito disso? Melhorar internamente o que já há. Que seria, por exemplo, investir em metrôs e trens, aumentar as ciclovias,
manter ou aplicar o rodízio de carros particulares, são posturas que corrigiriam a mensagem de que ter um carro é mais válido que usar o transporte coletivo. Ainda faz o arremate da ideia desenvolvida. No Brasil, ter um carro é mais vantajoso que andar de transporte coletivo. Essas medidas corrigiriam isso. Proposta, problemas de articulação? Sim. Mas o conteúdo da proposta, ótimo. Ó. O agente, a ação, o detalhamento da ação, o como que isso vai acontecer, né? E o para que isso vai. Ainda ela detalha como que isso funcionaria. Excelente. Tudo bem? Então, recapitulando. Competência 2 é interpretação da proposta de redação. Tema mais texto motivador. Então, significa que você tem que selecionar um repertório de maneira produtiva. Que significa não apenas citar, deixar vago as informações, as referências históricas, as frases filosóficas. Elas têm que ser trabalhadas no texto. Professor, precisa ter mais de uma? Quantos tem? 33? Não, não é quantitativo, é qualitativo. Se você é capaz de fazer uma referência histórica bem feita, bem interpretada, bem analisada, bem entremeada no tema, isso vale como produtivo. Texto não é quantidade, é a qualidade que você seleciona. Competência 3 é o argumentar, é o selecionar, o organizar e o progredir as informações. Você tem um projeto de texto que é a introdução, vamos ver se o texto cumpriu aquilo, se ele desenvolveu o contexto, se ele desenvolveu a tese, na sua completude de maneira consistente, sem se pautar em informações vazias, senso comum. Também completou. E a proposta de intervenção, se ela resolve o problema central, o ponto comum dos microproblemas, a causa central, usando uma ação com verbo no infinitivo, um agente relacionado ao tema, uma medida, um procedimento para isso acontecer, a finalidade disso, seguido de detalhamento. Excelente. A despeito, mesmo havendo problemas de norma culta e coesivos, nessas 3 competências, o texto é perfeito nessas competências. Então, ele tira aqui 200 nas 3, mas ele vai perder ponto em norma culta, em competência 4, que aí é uma análise de uma outra aula. Bons estudos para vocês.